Olá, desta vez gostava de continuar a falar um bocadinho sobre estas coisas do dinheiro versus arte e aumentar um bocadinho a dimensão. Nós falámos dos bares, mas vamos subir um bocadinho a dimensão para nós começarmos a ter uma noção do tamanho das coisas e para onde as coisas fluem. A seguir, a intro. Musicians. Music Talks. Muitos artistas continuam com esta confusão sobre a arte e aquela concepção poética de fazer arte pela arte, e depois esquecem-se do dinheiro. Nós já falámos sobre isso no episódio passado e vamos continuar a explorar um bocadinho mais profundamente. Desta vez vamos aumentar a dimensão. O que eu quero dizer com isto é que nós temos que passar essa arrebentação da concepção criativa e da parte emocional criativa, passarmos a arrebentação para onde tu vais divulgar o teu trabalho e vais divulgar a sério o teu trabalho e a tua arte. Se tu sentes que a tua missão é criar para o mundo, para mostrares ao mundo, é óbvio que tu vais querer sítios cada vez maiores para mostrares o teu trabalho, para atingires o maior número de pessoas. Portanto, eu sei que é contraintuitivo, mas ao mesmo tempo, ou seja, quanto mais ambição tu tens de mostrar o teu trabalho, mais tens que controlar para onde o negócio está a ir, que é para poderes usar a favor da tua arte também, ok? Até porque tu tens, como é óbvio, tu até para existires tens que pagar, se fores pintor, tens que pagar todas as tuas ferramentas de trabalho, tens que pagar o teu espaço e tens que existir. Nós músicos temos que pagar os nossos instrumentos, a manutenção dos instrumentos, etc. Mas tens que ter roupa, tens que comer, tens que existir. E então tudo isso não se faz, infelizmente, sem dinheiro, e temos que conseguir assumir que as coisas funcionam assim. Não vamos tentar mudar o mundo e de repente ficarmos teimosamente a pensar que o mundo não devia ser capitalista e não devia existir o dinheiro, etc. Tudo bem, mas ele existe. Neste momento existe. E é sobre este mundo que temos que nos movimentar. Quando nós saímos da dimensão dos bares, e eu perdi um pouco mais tempo no episódio passado sobre esta questão dos bares, porque os bares são um bocadinho mais complexos e são complexos na argumentação. Tens que perceber como tu podes defender, às vezes, da conversa dos donos dos bares e das donas dos bares, que às vezes até o fazem por alguma inocência, às vezes, outras vezes não, sobre como é que funciona aquilo. Ou seja, resumindo muito rapidamente, o público vai a um bar com regularidade e torna-se fiel quando o próprio bar já construiu o bar já foi feito, como se costuma dizer, fazer o bar já tem a casa feita, não é? Já tem um público específico que costuma lá ir para assistir aos espetáculos ao vivo, etc. Portanto, independentemente de qual for o espetáculo, as pessoas, o público já tem algum hábito de lá ir, porque sabem que tem música de qualidade, etc. E passa-se um bom bocado, tem uma boa decoração, tem um bom serviço, é um conjunto de coisas. Não está só dependente do artista daquela noite, mas sim de todos os artistas que lá estiveram, das escolhas feitas pelos donos da casa, quando escolhem os artistas, não é? Quando escolhem o que é que eles vão apresentar lá. Portanto, não é a cada dia que tem que ser pago. E às vezes essas coisas são complexas de explicar, daí o episódio passado. Desta vez eu queria, passando à frente, queria que nós começássemos a ter a noção também, ou vocês começarem a ter noção, para quem ainda não tem, que a dimensão às vezes aumenta, é precisamente aqui. Quando tu sais dos bares, a dimensão a seguir será auditórios, pequenos auditórios, etc.
Ora, esses eventos são criados por promotores, por alguém que de repente tem uma ideia, podia ser qualquer um de vocês, que é, imagina, tens uma ideia, queres fazer um evento para uma banda de um amigo, ou um espetáculo qualquer, não tem necessariamente de ser de música, mas queres criar um espetáculo naquele auditório. Ora, o auditório tem preços, tem um preço por dia, tens licenças que tens que pagar ao Estado, etc. Tens que pagar licenças se for de música ao vivo, de espetáculos, etc. Tens que pagar SPAs, tens que pagar um conjunto de coisas. Tens pessoas que lá vão estar a trabalhar, portanto, na bilheteiras, etc. Tens o artista, como é óbvio que tem que ser pago. E no fim, tens o lucro desse promotor. Portanto, há muito dinheiro aqui envolvido. Há uma responsabilidade que aumenta exponencialmente para o artista, para começar. O próprio artista, como imaginam, não pode falhar esse espetáculo. Portanto, até as verbas que está aqui a falar têm que subir todas. E às vezes os artistas têm muita dificuldade em pedir dinheiro ou saber qual é o dinheiro que vão pedir, e eu passo e tenho passado de vez em quando esses bloqueios de saber como cobrar e como fazer as contas, e eu comecei a interpretar as coisas de uma forma mais pragmática, porque eu às vezes consigo ser muito pragmático, pelo menos para mim próprio, e às vezes ajuda-me a resolver algumas questões. E como eu percebi eu se vou fazer um espetáculo num sítio qualquer, como artista, um sítio desta dimensão, onde eu tenho responsabilidades acrescidas, porque eu não posso falhar, eu tenho que ter dinheiro, por exemplo, suficiente, garantido, para se um dos meus músicos, que estão a trabalhar comigo, tem um acidente, sente-se mal, não pode, aconteceu alguma coisa e vai haver uma falha, eu tenho que ter verba na mão para poder contratar um daqueles instrumentistas que eu já falei há uns tempos atrás, daqueles instrumentistas a soldo que tu telefonas, combinas o valor, entregas as pautas ou o que for, e ele em X tempo está lá preparado para fazer o concerto contigo, que é o tal músico instrumentista. Caso não sejas tu um deles, pelo menos funciona assim. Portanto, tu tens de ter esse dinheiro para garantir a substituição rápida de alguns músicos. Tens que garantir que os teus músicos queiram lá estar, portanto tem que ser aliciante também para os músicos que estão a trabalhar contigo, tem que ser aliciante para ti também, como é óbvio, mas tens que perceber que o promotor vai estar a fazer dinheiro com isso. Portanto, ele, além de pagar as bilheteiras, a pagar a pessoa que estiver na bilheteira, pagar se houver seguranças, se houver mais as licenças, pagar depois dessas despesas todas pagas, hotéis, se houver hotéis, alimentações, etc. Depois dessas despesas pagas, ele ainda vai ter um lucro por cima disso. Em muitos destes casos, ou a partir de agora, saindo da dimensão do bar, a partir desse momento, inclusivamente, não é de todo fora do comum tu teres que assinar como artista termos de responsabilidade de presença, ou seja, há um contrato que às vezes tens que celebrar, em que garante que tu vais estar naquele espetáculo no dia X e que o concerto vai acontecer. Se tu não puderes ir por algum motivo, e às vezes está no contrato, tens que tu pagar X à casa. Ou seja, estão a perceber qual é a dimensão que estamos a falar, não é? E isto vai aumentando de tamanho para aquilo que tu quiseres. Estamos a falar, há estádios, há coisa. Imaginem o preço que será um estádio, não é? Não estamos pronto, pode ser um pequeno auditório e depois vai subindo para a dimensão que tu quiseres. Estes eventos também é comum estarem dependentes ou associados a patrocínios para poderem ajudar nessas despesas e garantir, minimizar alguns riscos, não é? Para o promotor. E portanto essas coisas às vezes funcionam assim, mas estamos a falar de uma responsabilidade já com alguma dimensão.
A partir daqui ainda há a questão do Estado, por exemplo. Há eventos que são criados só pelo Estado e há eventos que são patrocinados ou apoiados pelo Estado, onde há eventos que são mistos, portanto tem uma parte privada e uma parte pública junta. Como vocês sabem, é atribuído, ou se não sabem, passam a saber, há verbas atribuídas até da Comunidade Europeia, no caso de Portugal e acho que em todos os Estados-membros, mas pronto, aqui na Europa há a Comunidade Europeia que também injeta capital para a cultura, para todos os países. E acho que há fundos do próprio Estado também para serem gastos na cultura. Mas basicamente o que acontece é esse dinheiro é atribuído, digamos, a fundo perdido pela CEE e pelo nosso, às vezes, e pelo nosso Estado. Também tem os dinheiros do Estado que vêm dos nossos impostos e tudo mais, que eles têm que garantir para a cultura. E essas verbas são canalizadas para várias frentes e há específicas para a música e etc. Como imaginam, isso atrai um monte de pessoas que ambicionam aceder a essas verbas, como imaginam. E tens muitos promotores privados que tentam capturar parte dessas verbas para juntar no evento que estão a criar e minimizarem riscos, não é? Para o Estado, o que é que o Estado ganha com isso? O Estado, em todos estes casos, a partir de agora, ganha a visibilidade, ganha visibilidade de votos, inclusivamente, não é? Ganha votos dos eleitores, que são o cidadão que vai aceder à cultura e que vai ter a cultura barata ou de graça ou o que for. E se for nas câmaras municipais, quando depois aquilo é subdividido pelas autarquias, é a mesma coisa. Nós todos assistimos essa parte às vezes a acontecer e muitos reparam que ali perto das eleições às vezes acontecem determinados eventos culturais e musicais e tudo mais basicamente para seduzir os eleitores. Portanto, nós temos que ter a noção que o dinheiro funciona às vezes desta forma e as coisas, isto independentemente de nós gostarmos mais ou gostarmos menos. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, mas não me interessa neste momento estar aqui a expor nesse campo. Portanto, estamos a falar aqui às vezes de muito dinheiro, não é? Quando nós vemos um espetáculo num auditório e o bilhete está particularmente baixo, é logo de desconfiar que haja ou patrocínios, ou então que haja logo um apoio estatal, ou um misto dos dois, porque só assim é que tu podes dar ao luxo da bilheteira ser baixa, de ser particularmente baixa, ou ser gratuito. Por exemplo, quando é gratuito, o dinheiro tem que vir de algum lado para pagar todas as parcelas envolvidas num evento, fora o lucro a quem quiser fazer quem quiser, não, quem está a promover o espetáculo e a tratar do espetáculo, quem criou o evento, ele não está a fazer por caridade. Portanto, e isto é outra coisa que às vezes o músico é um pouco, o músico ou o artista são um pouco inocentes em relação a esta parte, mas as coisas infelizmente ou felizmente funcionam assim. Acho que felizmente no ponto de vista cultural, porque são ferramentas que podem realmente estar a favor da cultura, mas são prejudiciais às vezes porque o público em geral não tem a noção do preço, não estão habituados a atribuir um preço à cultura, o que dificulta às vezes tu, quando estás a criar o teu próprio evento ou assim, a precisares de fazer income, e as pessoas não estão habituadas a gastar dinheiro em cultura, ok? Portanto tem esta dupla face. Esta conversa de hoje serve um bocadinho para levantarmos mais o véu sobre o funcionamento das coisas a partir da dimensão do bar. Espero que tenham ficado um pouco mais esclarecidos. Vamos continuar com Music Talks sempre às sextas-feiras e continuem a fazer música. Não se esqueçam de, se me quiserem pagar um café ou um descafeinado, está aí um link abaixo para experimentarem e vamos continuar juntos. Até à próxima.